Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre propagação de calor, tá? Vou falar dos três processos básicos, né? São os três processos que nós estudamos no ensino médio de maneira geral, que é a condução, tá? A convecção e a irradiação. Pessoal, propagação de calor está associada a esse processo de transferência de energia térmica que nós já discutimos um pouco, o qual nós já sabemos que ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O primeiro processo, que é o que a gente vai discutir agora, também chamado processo de transferência por condução ou contato, beleza? Ele ocorre predominantemente nos sólidos, tá? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, é o seguinte: considere uma barra, tá? Uma barra pode ser entendida aqui como uma barra metálica, só para facilitar o processo de compreensão, a qual será exposta a uma fonte de calor em uma de suas extremidades. Então, sei lá, um metal qualquer, o alumínio, por exemplo, tá? Suponha que isso aqui seja uma barra de alumínio e, sendo uma barra de alumínio, você coloca em uma das extremidades uma fonte de calor. Bom, o que pode ser essa fonte de calor? Sei lá, pode ser qualquer coisa, tá? Mas basicamente pode ser aqui, por exemplo, uma chama, né? A combustão de um pedaço de madeira. Então, aqui, só para facilitar, suponha que ocorra a transferência pelo contato com a combustão de um determinado combustível. Bom, pessoal, então, de maneira geral, o que nós sabemos é que a temperatura nesta região da barra, ela é maior que a temperatura nesta região da barra. Então, eu vou colocar aqui a nossa fonte de calor, beleza? Fonte de calor. Aqui. E com isso você entende que aqui nós temos a temperatura 1 e aqui nós temos a temperatura 2, de forma que a temperatura 1 será maior que a temperatura 2. Então, aqui ó, temperatura 1 maior que a temperatura 2. É isso aqui. Qual a consequência? O que nós percebemos? Então nós vamos perceber, dentro desse contexto, aquilo que nós chamamos de fluxo. Então, a seta que indica o sentido do fluxo de calor pode ser representada assim. Ó. Tá aí, pessoal. Fluxo de calor representado por essa setinha aqui. Ou seja, o fluxo de calor ele é dado sempre da situação da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Tá aqui, ó, símbolo de fluxo. Só para a gente começar a discussão. Bom, na propagação, tá, ou na transferência de calor por condução, nós temos, então, a transferência de energia térmica que ocorre de molécula, de partícula, de estrutura para estrutura. Então, ela ocorre predominantemente nos sólidos, vou colocar aqui entre aspas, sólidos, tá bem? De forma que, se você der um zoom aqui nesta região, eu vou pegar isso aqui, ó. Se você der um zoom aqui, tá aí, ó. Certo? Nós temos um alinhamento aqui de estruturas e as partículas que estão mais próximas da fonte de calor e, portanto, indicam maior temperatura, elas possuem um maior grau de agitação. De forma que, nesse sentido, esse grau de agitação diminui deste ponto para este, que indica que esta região está em maior temperatura do que aquela. Essas partículas possuem, então, essa oscilação, né? Essa energia associada à vibração,
de forma que essa transferência ocorre sem que ocorra deslocamento da matéria. Quer dizer, essas estruturas, essas moléculas, elas vibram em torno de uma região em média. Essa vibração é transferida, porém não é percebida a transferência ou deslocamento de matéria. Então, o processo de transferência de calor por condução, que ocorre predominantemente nos sólidos, por quê? Porque não há deslocamento de matéria. Então, olha o que nós temos. Primeiro, ocorre transferência de energia, tá? Sem deslocamento, então, não ocorre deslocamento. Vou colocar assim, ó. Não há deslocamento da matéria, sim, de matéria, ocorre predominantemente nos sólidos, tá bem? Então ocorre predominantemente nos sólidos, ok? Sempre da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, o processo de transferência de calor por condução é dado dessa forma. Agora, o conceito de fluxo tem relação, então, direta com isso. Por quê? Primeiro que o conceito de fluxo de calor, sim, fluxo de calor, nada mais é do que a quantidade de energia térmica transferida por intervalo de tempo. Fluxo de calor. Pensemos, ó. Então quer dizer que o fluxo de calor, representado desta forma, nada mais é do que a quantidade de calor transferida por intervalo de tempo. Tá aí. Esse é o conceito de fluxo de calor. Quantidade de calor por intervalo de tempo. Se você pegar no SI, nós temos que a quantidade de calor, ou energia térmica, pode ser de 1 joule no intervalo de tempo de 1 segundo. Isso é equivalente ao que nós chamamos de 1 watt. Então, tá aí, pessoal. 1 joule por segundo é 1 watt. Ou seja, é a mesma unidade de medida daquilo que nós chamamos de potência. Então nós podemos falar que existe uma equivalência entre fluxo de calor e a potência térmica. Outra coisa que você pode falar é que dentro desse contexto, né, da termologia, você pode escrever isso aqui por caloria por minuto, caloria por segundo e assim por diante. Só que no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, a quantidade associada ao fluxo é dada em watt. Qual é a representação do fluxo? Quando a gente pensa em fluxo, a gente pensa em transferência e uma das principais relações é dada para, por exemplo, a paredes. Um exemplo, né? Parede. É bem razoável pensarmos assim, ó. Se você possui duas regiões separadas por uma parede, sim? Então, duas regiões aqui separadinhas por uma parede. O que eu posso pensar? Posso pensar assim. Se nesta região há ou uma fonte de calor, não precisa existir a fonte específica, mas eu digo que aqui é a temperatura de fonte quente. Quente e frio é um comparativo, né? Então, do outro lado, nós teremos a temperatura de fonte fria. Quer dizer que a transferência de calor ocorre desta região para aquela. Só que entre elas existe uma parede. Sendo assim, nós podemos pensar que o sentido da flecha, né, que indica o fluxo de calor, então aqui é só uma representação, tá, pessoal? Essa flecha indica que esse fluxo ocorre nessa direção e nesse sentido. Tá aí. Então, aqui nós temos a indicação do fluxo de calor, também
conhecida como lei de Fourier. Ou seja, eu posso dar a relação para o fluxo de calor dependendo dessas condições. Quais são as condições? A primeira de todas, e a mais importante, é a diferença de temperatura. Quer dizer, é importante que exista a diferença de temperatura para que exista propagação de calor. Então, nesse contexto, pessoal, nós podemos falar assim, ó, o fluxo de calor, ele depende da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Quer dizer, a região de temperatura alta, né, o valor dessa temperatura é menos aquela. Quanto maior a diferença de temperatura, mais intenso será o fluxo. A outra coisa que nós podemos falar é o seguinte, ó, depende da área. Sim, depende da área. Ou seja, vou colocar aqui, ó, A de área. Quanto maior a área, maior ou mais eficiente será a transferência. Se você tem dúvidas sobre isso, tem alguns exemplos práticos. Primeiro de todos é a toalha, né? Se você vai à praia num período frio, né? Agora você não vai à praia coisa nenhuma, porque a gente está numa pandemia, mas se você estiver na praia no inverno, se você entra no mar, quando você sai, você tem aquela sensação térmica horrível e você se embrulha numa toalha. Quer dizer, você não pega a toalha simplesmente e põe em um ponto do seu corpo. Você cobre o teu corpo. Quanto maior a superfície de contato, melhor será essa transferência de calor, tá bom? Entre aspas. Outra coisa que você pode pensar é quando você precisa cozinhar batatas. Você pega uma batata grande e joga na água, a superfície de contato é a superfície da batata. Se você pega a batata e corta em cubinhos, a quantidade de batata é a mesma, mas a superfície aumenta. Tá, pessoal? Então a superfície de contato aumenta, você torna mais eficiente a troca de calor. Aqui é a mesma coisa. Então, quanto maior a superfície da parede, maior será o fluxo. E por fim, nós temos que montar uma relação para a espessura. Entenda, se você aumentar a espessura, vou colocar aqui E, tá bem? Se você aumentar a espessura, você vai diminuir o fluxo, quer dizer que o fluxo é inversamente proporcional à espessura. Vou colocar a espessura aqui, ó, L. Tá bom? Pronto, tá aqui. Então, é dada a relação para o fluxo de calor, que também é conhecida como lei de Fourier. E falta só um detalhe. Se a parede é feita de isopor, o fluxo será diferente se a parede fosse feita de alumínio. Quer dizer que depende do material. E para indicar isso aqui, vou colocar aqui uma constante K, K maiúsculo, tá? Que é aquilo que a gente chama de coeficiente de condutibilidade. Quer dizer, é um valor que permite que você entenda o quão intenso será o fluxo para determinadas condições. Tá aí, pessoal. Então, esta é a lei de Fourier. Então, fizemos aqui uma introdução à propagação de calor. Falei do processo de transferência de calor por condução, que ocorre predominantemente nos sólidos. Sim, sempre da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Ocorre por transferência, né, da energia cinética média aí das partículas, né, desse grau de agitação, sem deslocamento de matéria. Tá? E isso pode ser quantificado pela lei de Fourier. Quando essa transferência ocorre de maneira proporcional à espessura, ou seja, as temperaturas, tá, decrescem desta região para essa de forma linear, então um gráfico é uma reta decrescente, você diz que nós temos uma transferência, uma condição estacionária. Valeu, pessoal? Então, eu vou fazer uma pausa aqui porque minha lousa acabou e já faço aí os outros dois processos. Valeu, abração.